Olá, queridos alunos das etapas 1 e 2 da EJA. Vamos para mais uma semana de atividades e nessa semana nós vamos estar conversando sobre mais um direito fundamental que aparece tanto na Constituição Brasileira quanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos estar falando do direito à moradia. Bom, o direito à moradia, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela reconhece, então, o direito à moradia no seu artigo 25º, então, que diz assim: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, né, que aí entra a moradia, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de meios de subsistência fora de seu controle. Então, é no mesmo artigo que a gente trabalhou na semana passada, que fala um pouquinho do direito ao trabalho, ele também fala do direito à moradia, a uma habitação, né? Na Constituição Federal, esse direito também está entre os direitos principais e ele está lá no artigo 6º da Constituição, que diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Constituição Federal nos traz um pouquinho sobre o direito à moradia. Embora a gente saiba, né, infelizmente, como os demais direitos garantidos por lei, a gente sabe que, infelizmente, esse direito ele não é uma realidade, né? Mas é importante que a gente conheça para lutar um pouquinho mais por estes direitos. Então, a atividade 1 dessa semana vai ser uma leitura que está explicando um pouquinho sobre o que é esse direito à moradia. Então, traz um breve histórico sobre o direito à moradia, o que é. Então, vocês vão ter esse textinho aqui em 2 slides, né? Ele é um pouquinho maiorzinho, mas vocês podem ampliar ele um pouquinho para ficar melhor de enxergar. E caso vocês não consigam fazer a leitura, me peçam por áudio que eu envie para vocês, tá? Além disso, vocês têm ali acesso no Saiba Mais ao site Politize, que é um site que eu já passei algumas informações para vocês desse site. Ele é um site bem bacana que fala sobre vários direitos do cidadão, como a gente pode correr atrás dos nossos direitos, buscar então a garantia desses direitos essenciais que infelizmente muitas vezes não são cumpridos. Então, esse site é bem bacana e tem lá várias informações sobre o direito à moradia, onde existem as garantias legais para esse direito à moradia. Então, tem esse assunto de maneira bem mais ampla. Vocês podem fazer a leitura clicando ali em cima desse azulzinho, então, desse link. Também podem compartilhar com a família de vocês pelo WhatsApp, compartilhar com as pessoas que moram aí na casa de vocês, que é bem importante como cidadãos conhecer esses direitos. A atividade 2 é uma charge, tá? Ela é do Arionauro, tá? Ele faz charges, ele é um cartunista brasileiro e as charges dele são muito interessantes porque elas têm um cunho crítico social. Então, é bem bacana quem quiser visitar o blog dele, depois eu vou colocar também no grupo ali, se alguém quiser, o link para o blog dele. Lá ele faz várias críticas sociais muito bacanas através desse estilo de texto que é muito simples, né? Que é a charge. É um estilo de texto que usa o desenho e o texto como aliados para fazer principalmente críticas sociais ou coisas cômicas, tá? Então, nesse caso aqui, ele está fazendo uma crítica social ao direito à moradia. Então, vocês vão observar bem essa tirinha aqui, bem essa charge, e aí vocês vão responder essas perguntas. A letra A diz assim: qual a crítica que o cartunista brasileiro Arionaldo quis fazer com esta charge? A letra B: por que o personagem faz a seguinte afirmação: eu também sou brasileiro e não sei o que é viver feliz?
C. O que está aparecendo na charge é uma realidade? Letra D. Na sua opinião, qual a solução para a falta de moradias no Brasil? E a letra E. Você mora em uma casa própria? Então, vocês vão copiar e responder essas perguntas lá no caderno de vocês. A atividade 3, ela fala um pouquinho sobre o caderno de endereços. Então, o endereço completo de uma casa ou de um estabelecimento contém muitas informações. O nome da rua, o número da casa, o nome do bairro, o código do endereço postal, né, que é o CEP, o nome da cidade, do estado, mas nem sempre conseguimos guardar todas essas informações na memória. Por isso, é interessante fazer um caderno de endereços de pessoas e locais úteis. O caderno de endereços é organizado em ordem alfabética para facilitar a busca de informações. Então, se vocês quiserem organizar aí na casa de vocês um caderno de endereços, é uma dica, mas aqui tem uma coisa bem importante para vocês responderem, que é o cabeçalho sobre o endereço. Então, isso em vários documentos, se vocês forem preencher qualquer ficha cadastral, tem que saber preencher essas informações. Então, procurem aí na conta de água, na conta de luz de vocês essas informações, se ela está no nome de vocês, alguma conta que vocês tenham no nome de vocês, vai ajudar vocês a preencher esse cabeçalho aqui, tá? Colocando endereço, complemento, né? Lembrando que o complemento é se vocês moram num apartamento, se vocês moram numa casa que é conjugada com outra, então vai ter esse complemento aí. Por exemplo, quem mora em apartamento tem o número geral, né? Onde ficam os apartamentos e o número do seu apartamento que vai nessa parte aí do complemento, tá? Ali no endereço é o nome da rua, o número da casa, né? Bairro, onde vocês moram, cidade, estado e o CEP, tá? Algumas cidades, por exemplo, a minha, onde eu moro, né? Portão é uma cidade pequenininha, então tem um único CEP para a cidade toda. Algumas cidades maiores, como é o exemplo de Novo Hamburgo, tem alguns CEPs até por ruas e em alguns momentos por bairros. Então, peguem uma conta de vocês aí da casa de vocês e vocês vão ter acesso a essas informações. Aqui é um só você sabia, só para ter uma informação a título de curiosidade. Você sabia que muitas cartas não chegam ao seu destino porque o endereço não é preenchido corretamente? Então, o dia que vocês forem fazer uma carta, hoje a gente não usa tanto mais essa questão de cartas escritas, né? Hoje a gente usa o WhatsApp, usa o e-mail, né? Que é uma carta virtual, mas quando a gente escreve cartas, tem algumas informações que são importantes. No verso da carta vai o remetente, tá? E na frente, então, vai a pessoa que está escrevendo essa carta, tá? E o selo. Atividade 4. Vamos nos localizar? Então, primeiro vocês vão colocar ali, minha rua é. E aí vocês vão olhar as características ali e vão ver quais dessas características se encaixam com a rua de vocês, né? Ela é asfaltada? Não é? É estreita? É larga? É limpa? É perigosa? Vocês podem escrever essas palavras no caderno de vocês e circular aquelas que a rua de vocês se encaixa. Ou, uma segunda opção é vocês escreverem no caderno de vocês apenas aquelas palavras que se encaixam na descrição da rua de vocês, tá? Depois, meu bairro se chama... Vocês vão pensar qual é o nome do bairro de vocês. Vocês preencheram ali na atividade anterior, vão colocar aqui o nome do bairro. Faça uma lista de 6 coisas que tem no seu bairro. Vocês vão copiá-la no caderno, fazer essa listinha ali de 6 coisas que tem no bairro de vocês. Depois nós vamos ampliando. Lembra que a prof sempre falava para vocês em aula? Lembrem aquela aula que a prof levou todos os mapas, né? Então, a gente mora na nossa casa, tem ali o nosso endereço. Depois da nossa casa, nós estamos dentro de uma rua, nossa casa fica em uma rua, né? Essa rua, ela pertence a um bairro e esse bairro pertence a um município. E aí, vocês têm o mapa do município de Novo Hamburgo. Então, vocês vão colocar ali, meu município se chama Novo Hamburgo. São vizinhos do meu município. Então, vocês vão olhar ali no mapa quais são as cidades vizinhas
ao município de Novo Hamburgo e vão colocar ali embaixo, tá? Copiando lá no caderno de vocês. Depois, meu estado, né? Nossa cidade está dentro do nosso estado. Vocês vão colocar qual é o nome do nosso estado. Aqui vocês têm um mapa do Brasil. Vocês vão olhar qual desses estados é o estado onde a gente mora e vão colocar o nome no caderno de vocês, tá? Não precisa, obviamente, copiar esse mapa, mas vocês vão utilizar ele para poder fazer a atividade. Porque além de colocar o nome do nosso estado, vocês vão ter que colocar ali o nome dos estados que são vizinhos ao nosso estado. Então, vocês vão olhar ali quais são os estados vizinhos e vão completar. Meu estado está perto ou longe do mar? Vocês vão olhar ali, né, que nós temos o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha toda a costa brasileira. O nosso estado, ele fica perto ou longe do mar, né? A gente tá vendo ali no mapa que tem estados que nem ficam, né? Ficam do outro lado, bem longe do mar. Será que o nosso fica perto, fica longe? Então, vocês vão pensar e vão responder. E aí, por último, vocês vão localizar o nosso país. Então, aqui no Mapa Mundi, né? Esse aqui é o Mapa Mundi. Dentro do Mapa Mundi está o nosso país, né? Dentro do nosso planeta Terra, dentro do Mapa Mundi, está o nosso país. O nosso país, ele tá marcado com uma flechinha ali. E aí, vocês vão responder lá no caderno de vocês qual é o nome do país que vocês moram, que nós moramos, né? Então, isso é só para nós lembrarmos um pouquinho que nós moramos numa rua, essa rua pertence a um bairro, esse bairro pertence a uma cidade, essa cidade pertence a um estado e esse estado pertence a um país. E o nosso país está dentro de um continente, o continente americano, e dentro do planeta Terra, então ali dentro do Mapa Mundi. Certo? Uma boa semana de estudos para todos vocês. Espero que as atividades possam ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor essa questão de localização, a conseguir preencher, né? Quando vocês forem em algum lugar, o endereço de vocês corretamente, de forma completa. Se alguém tiver dúvida, tiver alguma curiosidade maior a respeito de algum dos assuntos, é só chamar a professora, tanto no privado quanto lá no nosso grupo. Uma boa semana de estudos, um abraço e até a próxima!